Bom, essa história começa nos apresentando o nosso prota, um estudante comum do ensino médio que sonha em um dia conseguir uma namorada e quem sabe então com muita sorte não fosse a sua colega de sala, que para fim de compreensão vamos chamar de Morena, uma garota que era tão linda que até parecia um anjo, uma menina que era um objeto de desejo de todos os alunos da escola, graças à sua fofura e personalidade muito calma. Mas o problema é que o prota não parava de admirá-la, sempre estava à espreita, mas com as melhores das intenções, é claro. Contudo, o valentão de sua sala não concordava muito com isso, tão tal que nesse momento ele aborda o nosso prota perguntando por que ele está fazendo cara de idiota, exclamando para que ele vá fazer isso em outro lugar. Momento em que o prota tenta se explicar, mas é interrompido pelo valentão que questiona o que ele estava olhando, aliás, para quem ele estava olhando, e depois de alguns segundos de dúvida, ele reformula a pergunta dizendo: "Você estava olhando para Morena?" Além disso, em seguida, o valentão chama a Morena e diz: "Ei, esse cara aqui estava olhando para você assustadoramente. Não foi você que me disse que esses dias sentiu como se tivesse alguém olhando para você quando estava saindo da escola? Alguém que parecia estar te stalkeando? Será que não teria sido esse cara aqui?" Bom, mesmo apesar de todas as acusações, o nosso prota afirma que nunca faria algo assim, ao passo que pensa internamente o quanto ele odiava o valentão. Enfim, mais tarde, vemos que o nosso prota finalmente chega em casa, longe de toda aquela confusão. Instante em que somos apresentados ao pai do prota, uma espécie de cientista maluco que inventava coisas para uma empresa muito grande e que parece que tinha acabado de terminar um novo protótipo de algo que o prota nem ousava perguntar do que se tratava. Afinal, foi por isso que o pai do prota se separou de sua mãe, porque ela não aguentava mais esses inventos malucos de seu pai. Mesmo assim, ele era um bom pai solo, inclusive nesse momento ele até pergunta se havia acontecido alguma coisa na escola, pois o prota estava um pouco estranho. Contudo, o prota nega e diz que não aconteceu nada, dizendo que vai trocar de roupa. Afinal, como ele iria dizer que ele foi humilhado na frente da garota que ele gostava? Enfim, momentos depois, ele percebe que estava com muita sede e resolve pegar algo para beber na geladeira. E quando o prota abre ela, percebe um novo produto, crente ele que era um novo modelo de Coca-Cola. Então, como ele não tinha mais nada para tomar, ele resolve beber um pouco daquilo e depois vai se sentar no sofá para assistir TV. E o curioso aqui é que o filme que estava passando era do Homem Invisível, um filme onde o cara realmente ficava invisível e entrava sorrateiramente nos vestiários femininos. Bom, desse modo, logo o prota adormece e na manhã seguinte, com pressa para não se atrasar, ele corre para o banheiro. Contudo, quando ele olha para o espelho para lavar seu rosto, fica intrigado porque ele não está conseguindo se ver no espelho. Desse modo, antes que o desespero pudesse tomar conta de nosso prota, seu pai chega perguntando se o prota tinha visto um protótipo que ele tinha deixado na geladeira, e o prota responde que não. No entanto, o seu pai escuta sua voz, mas não consegue vê-lo, por isso pergunta: "Filho, onde você está?" Então o prota diz: "Do que você está falando, papai? Eu estou bem aqui." "Espera aí, calma aí, o senhor não está me vendo mesmo? Porque eu não consigo me ver no espelho também. O que está acontecendo comigo?" Momento em que o pai do prota pergunta se ele realmente teria bebido o protótipo que ele havia deixado na geladeira. Bom, o nosso prota pergunta se era aquela coisa parecida com Coca-Cola e o seu pai diz que sim, isso mesmo, ao passo em que o prota explica que estava com muita sede e todas as garrafas de água estavam vazias. Então ele bebeu a primeira coisa que ele viu, se perguntando por que alguém guardaria uma coisa daquelas em uma geladeira compartilhada. Enfim,
O pai do Prota explica que aquele frasco era um experimento de um líquido que tornava as pessoas invisíveis e, nesse momento, o Prota pergunta se agora ele estava invisível para sempre. Contudo, o pai do Prota diz que ele não precisa se preocupar, afinal, os efeitos devem passar em cerca de um dia ou um dia e meio. Por isso, diz a ele que tire o dia de folga e não vá para a escola para não se meter em problemas, que amanhã tudo terá voltado ao normal. Desse modo, o Prota concorda e se senta novamente no sofá, momento em que lembra do filme da noite passada que estava assistindo antes de pegar no sono, percebendo assim que seria um desperdício ter tal habilidade e não usar para proveito próprio, e assim ele decide ir à escola. Então, chegando lá, ele acha estranho que ninguém consiga vê-lo, mas de fato era compreensível e por isso ele não perdeu tempo para se vingar do valentão da escola, fazendo ele tropeçar várias vezes na frente de todos e, de fato, aquilo estava sendo bem satisfatório. Contudo, ele não estava ali apenas para se vingar, ele queria ajudar a Morena, a sua colega de sala, ele queria a proteger. Por isso, decide ficar a seu lado para ver quem era a pessoa que estava stalkeando ela e a perseguindo. No entanto, enquanto o Prota estava sentado a seu lado, uma amiga dela a chama e quando ela vai se levantar, o nosso Prota se levanta ao mesmo tempo, o que fez com que ele batesse a sua cabeça contra a comissão de frente da Morena, o que de fato fez a garota ficar mais assustada ainda, achando que era coisa do seu perseguidor. Enfim, depois disso, o nosso Prota fica convicto que vai ter que ajudar a encontrar essa pessoa que estava querendo fazer mal à Morena. Por isso, ele vai seguindo ela enquanto ela vai mudando de sala no decorrer das diferentes aulas que ela tinha no dia. Momento em que a amiga da Morena grita a ela dizendo que a aula estava prestes a começar e, de repente, pum! Ela esbarra no Prota que estava invisível, praticamente atropelando seu corpo frágil, dizendo que parece que tinha esbarrado em alguma coisa, mas não sabia o que era muito estranho por sinal. Bom, no final do dia, se encerram as aulas e vemos a Morena voltando para casa, instante em que o Prota diz que está triste pelo dia estar acabando, mas que ao menos poderia uma única vez fingir que estava voltando da escola com a garota por quem era apaixonado. E o legal aqui é que no caminho de volta, a Morena encontra um gato, dizendo que ele era muito fofo, mas não poderia levá-lo de volta para casa. Momento em que o Prota conclui que ela realmente era um anjo de pessoa. Contudo, em seguida, uma pessoa liga para o telefone dela. Enfim, a garota que estava ligando era a mesma que tinha derrubado o Prota horas atrás, então elas começam a conversar. E, mais uma vez, a Morena comenta sobre estar preocupada, porque ainda acha que tem alguém observando como se tivesse um homem nojento olhando para ela de algum lugar, exclamando que aquilo era assustador. Fora que ela ainda completa dizendo que achava que era o Prota, pois ela já tinha pego ele olhando para ela, momento em que o Prota fica irritado, pois ele tinha certeza que não era ele. Mas, para sorte do Prota, a amiga da Morena diz que isso era muito improvável, pois ele tinha faltado à escola hoje e provavelmente estava doente, concluindo assim que não era ele que vinha fazendo isso. Mesmo assim, a Morena pergunta como ela poderia ter tanta certeza e, nesse instante, a amiga dela diz que quando ela estava no ensino médio, ela teve uma briga com alguns delinquentes. Contudo, o Prota entrou no meio da briga e a ajudou. Desse modo, ele não era apenas um nerd perdedor, ele era um ótimo garoto com um tremendo senso de justiça. Portanto, o Prota não poderia ser a pessoa que estava a stalkeando, disse a amiga da Morena. Enfim, sem outra opção, a Morena resolve acreditar em sua amiga e desliga o telefone. Contudo, depois de ouvir tudo isso, o nosso Prota pergunta a si mesmo o que ele estaria fazendo ali. Ele estava igual ao perseguidor da Morena, correndo atrás dela sem a sua autorização, só que no caso dele, ele estava aproveitando de sua invisibilidade, por isso ele decide voltar para casa, mas de repente, pum!
o valentão vem correndo em direção à morena, gritando que vai abraçá-la. E para evitar um mal maior, o nosso prota derruba o valentão e começa a assustá-lo, ao passo em que o valentão se pergunta de onde vinha essa voz, e era como se houvesse alguém em cima dele, mas ele não podia vê-lo. Seria um espírito? Alguma entidade? Bom, desse modo, o valentão ficou apavorado e começa a correr fugindo dali. No entanto, depois de ter salvo a morena, o efeito da invisibilidade começa a terminar, o que deixa o nosso prota muito confuso, pois, segundo seu pai, o efeito duraria pelo menos um dia. Enfim, não teve jeito, a morena reconheceu o prota e então ele teve que se explicar, alegando que ele acidentalmente havia bebido um protótipo que seu pai havia criado, que acabou o deixando invisível. E quando estava pronto para ouvir poucas e boas de sua amada, surpreendentemente ela o questiona, perguntando se foi ele que tinha acabado de salvar ela do valentão. E depois que ele responde que sim, ela agradece pelo prota tê-la salvado, pois de fato agora ela tinha certeza que era o valentão que estava a perseguindo. Além disso, ela ficou muito feliz em saber que o prota estava ao lado dela quando ela mais precisou, fora que, para surpresa do prota, ela ainda afirma que gostava dele desde o colegial, momento em que o prota responde que também gostava dela. Então, a morena diz que estava muito feliz em saber que eles dois têm sentimentos um pelo outro, ao passo em que estranhamente diz que havia muitas coisas que ela gostaria de fazer se ela também ficasse invisível, e é por isso que ela acabou pedindo para que o prota saísse com ela. Enfim, e foi assim que o nosso prota se tornou o namorado da morena. Bom, mas queria eu acreditar que não foi por causa do protótipo que o pai do prota tinha inventado, mas a verdade mesmo é que nunca saberemos, fora que na minha cabeça ainda acho que ele ainda está no sofá depois de ter bebido a Coca-Cola e tudo isso foi um sonho e ele ainda vai acordar. No entanto, de fato, isso é algo que nunca saberemos, pois esse não é um mangá e sim uma comic, portanto, uma obra bem curta e até o momento este sim é o final da obra. Mas me digam aqui, o que vocês acham? A morena realmente gostava do prota ou ela só estaria interessada no poder da invisibilidade? Será que o prota vai usar esse poder nos banheiros, igual vimos no filme que ele estava assistindo? Bom, espero que tenham gostado do vídeo e se sim, peço para que não esqueçam de comentar aqui embaixo. E mesmo que esse vídeo tenha sido curto, já confirmo a vocês que o próximo vai ser bem longo e provavelmente vai ser o da vizinha ou outra do mesmo autor, de modo que toda semana agora estaremos trazendo os vídeos longos de cerca de 30 a 40 minutos. Além disso, com relação à continuação das obras, peço a todos que se inscrevam em nosso canal secundário, A Toca dos Segredos, sendo que o link está aqui na nossa página inicial do canal. É só rolar para baixo que vocês vão ver, pois lá vamos postar vários vídeos de continuação das obras daqui do canal Segredos Revelados. Enfim, meu muito obrigado, um forte abraço e fiquem com Deus. Valeu!